Olá amigos, eu sou Leonardo Távora, médico do esporte, mas também médico pós-graduado em medicina intensiva, e eu trabalho em diversas UTIs, dentre elas a UTI cardiológica. Então, mesmo não sendo cardiologista, eu me sinto apto a falar deste tema de hoje, que é coração de atleta, porque na medicina esportiva nós temos 60% dos nossos estudos e trabalhos voltados ao sistema cardiovascular. E na medicina intensiva também nós lidamos muito com as cardiopatias. Então, hoje eu vou falar sobre coração de atleta. E caso você não concorde com as coisas que eu vou falar, por favor, escreva seu comentário aqui. Nós temos um mindset de progressão, a gente é super receptivo às críticas. As críticas, elas contribuem com nossa formação. Então, por favor, deixa aqui seu comentário. Se você gostou, dá o like, comenta pro bem também. Isso nos ajuda bastante, nos impulsiona a fazer mais trabalhos aqui no YouTube. Nossos trabalhos, eles salvam vidas, eles ajudam as pessoas. Vamos falar sobre coração de atleta. Tema palpitante, polêmico, mas muito legal. Antes de mais nada, por favor, quem já está inscrito em nosso canal, aciona o sininho aí para que você seja despertado quando a gente postar um novo vídeo. Se você já acionou o sininho, com certeza você já viu que esse vídeo apareceu, é novo. Curte aí, galera. Quem não está inscrito em nosso canal, se inscreve agora, não paga nada, nunca vai pagar, e você nos impulsiona bastante a fazer o bem, a fazer nossos trabalhos aqui no YouTube. O pessoal acha que o coração da gente está do lado esquerdo do peito, e não é, pessoal. O coração está no centro, apenas está com a ponta virada para a esquerda. Nosso coração está no meio do peito, entre os pulmões. Eu vou falar rapidamente da fisiologia cardíaca. Eu não teria como dar uma grande aula de dinâmica do coração aqui, porque esse não é o nosso objetivo nesse vídeo de hoje. Então, o nosso sangue surge dos tecidos, a troca gasosa acontece, os tecidos respiram e eles liberam gás carbônico. Então esse gás carbônico, ele vem dos tecidos do corpo inteiro, por aqui pela veia cava inferior, e ele vem da cabeça pela veia cava superior. Então este sangue sujo entra no átrio direito do nosso coração, entra no átrio direito do nosso coração. Daqui ele desce, esse sangue cheio de gás carbônico, desce pela válvula tricúspide para o ventrículo direito. No ventrículo direito, este sangue sujo, cheio de gás carbônico, é ejetado pela artéria pulmonar e vai para ambos os pulmões, e este sangue vai ser oxigenado. Ele é um sangue rico em gás carbônico, ele vai sofrer a hematose, que é a troca gasosa no pulmão, e vai ser oxigenado. Então, depois desse processo de oxigenação do pulmão, este sangue vai voltar ao coração pelo outro lado do coração, pelo lado esquerdo, através de 4 veias pulmonares. Eu desenhei só uma aqui para facilitar, mas são 4 veias pulmonares. Então, o sangue volta para o coração pelas veias pulmonares, vem para o átrio esquerdo, desce pela válvula mitral e vem para o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, nós temos aqui a artéria aorta, que é a artéria de maior calibre do nosso corpo, e o nosso coração se contrai, o ventrículo se contrai, e o sangue agora completamente oxigenado vai para todo o corpo da gente, levar oxigênio para os tecidos. É muito lindo o que acontece. Isto é o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É todo o sangue que passa pelo coração no tempo de 1 minuto. Então, débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. O que é o volume sistólico? É aquele volume de sangue que é ejetado na sístole, ou seja, na contração do coração. Então, o débito cardíaco, quanto maior é a frequência cardíaca, maior é o débito. Quanto maior é o volume sistólico, o volume ejetado em cada contração, maior vai ser o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o sangue que sai pela artéria aorta, vai oxigenar os tecidos. Se
enche de gás carbônico, porque os tecidos respiraram oxigênio e liberaram gás carbônico. Esse gás carbônico volta pelas veias cava inferior e superior, entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito, sobe pela artéria pulmonar, é oxigenado, é reoxigenado nos pulmões, depois volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo e de novo é ejetado aqui no ventrículo pela artéria aorta. Então o débito cardíaco é essa grande volta que nosso sangue dá, saindo do ventrículo esquerdo do coração pela artéria aorta, indo levar oxigênio para os tecidos, porque o nosso sangue ele é um tecido. Apesar de líquido, o sangue é um tecido rico em hemoglobina, que é uma proteína que se acopla ao oxigênio e quando chega nos tecidos ela libera oxigênio e se acopla ao gás carbônico, retornando para o coração direito, daí para os pulmões, onde ocorre de novo a reoxigenação. É lindo o que acontece em nosso corpo, gente. O coração sendo a bomba que vai fazer toda a circulação do nosso corpo, que é o que a gente chama de débito. Pois bem, geralmente os atletas, eles têm um coração maior do que as pessoas do dia a dia, das pessoas comuns. E nós vamos explicar isso hoje. A pessoa comum, ela vai começar a fazer uma atividade física, então ela nunca correu na vida. Ela está com 22 anos, 25 anos, não faz nenhum tipo de atividade física. Então ela resolveu começar a correr, começou a fazer caminhada e aí começou a querer correr. O que é que acontece com essa pessoa? A gente tem sempre de pensar em débito cardíaco, tá certo? O que é o débito cardíaco? É o volume de sangue que passa pelo coração em 1 minuto, que é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, tá certo? Então, a pessoa começa a correr e ela sempre diz, olha, meu coração começou a sair pela boca, eu achei que eu iria morrer. Por que que acontece isso? Porque as primeiras vezes que você vai correr ou exercer uma atividade física qualquer, o que vai acontecer com seu coração não é uma adaptação, ele não está adaptado. Vai acontecer uma reação. O que vai acontecer? A frequência cardíaca vai subir. Você começou a correr agora, então seu coração vai bater às vezes 200 batimentos por minuto, porque você não está habituado ao adrenergismo da corrida. Nós temos um cálculozinho do exercício anaeróbico que você coloca 220 menos a sua idade. Se você tem 40 anos, você vai colocar 220 menos 40, dá em torno de 180. 180 seria o limite que você deve chegar, a que você deve chegar durante o exercício físico aeróbico. Então, se você está correndo e seu coração está batendo 180, ele é o máximo que ele deve bater. Você deve diminuir, trotar, caminhar. Você não deve manter seu coração na frequência cardíaca máxima aeróbica. O que acontece? Quando você é destreinado e você começa a correr, o seu coração ele vai compensar o débito cardíaco para que o sangue circule todo o seu corpo, levando oxigênio para os tecidos distantes e seus tecidos possam respirar. Então o seu coração vai aumentar a frequência cardíaca. É o que ele vai fazer. Mas quando você vai correr 2, 3, 6, 25, 45 vezes, o seu coração ele é um músculo como o seu músculo bíceps. Quando você começa a fazer uma atividade musculação, por exemplo, você vai a primeira vez, você faz 2, 3, 7, com o tempo você vai fazer muitas vezes, porque você vai hipertrofiar o seu músculo do seu bíceps. O coração é do mesmo jeito, gente. Os atletas, eles têm em torno de 20, 30, até 40% mais de tamanho do seu coração do que as pessoas normais. O que acontece? As primeiras vezes que você vai para uma atividade física, correr ou outra coisa, você vai compensar o débito cardíaco para seu coração, para seu sangue circular e oxigenar o seu corpo inteiro, somente através da frequência cardíaca. Então, por exemplo, seu coração está batendo 80 vezes por minuto, 80 vezes por minuto. E o seu volume sistólico ali, geralmente é de 60 ml, 70 ml. É o que é ejetado cada vez que o coração se contrai, tá certo? Vamos colocar 60. 6 vezes 8, 48. Vai dar 4.800. Mais ou menos 5 litros. Esse é o débito cardíaco de uma pessoa normalmente. 5 litros ali. A cada minuto passam 5 litros de sangue no coração dela.
Quando você vai correr, você vai precisar oxigenar seus tecidos. Você não vai poder correr e fazer esses mesmos 5 litros do seu coração. Às vezes você vai 3, 4 vezes esse valor. Mas como é que você vai fazer isso aí? Através da frequência cardíaca. Ao invés de fazer 80 batimentos, você vai fazer 160, 180 batimentos. Então, ao invés de fazer 5 litros por minuto, você vai fazer 10, 12, 15 litros por minuto, 20 litros por minuto. Seu débito cardíaco vai quadruplicar às vezes, para que você possa oxigenar os tecidos do seu corpo. O coração é uma bomba perfeita. Mas estamos falando do amigo que teve perseverança e continuou correndo várias vezes. Como ele continuou correndo várias vezes, quem vai aumentar no coração dele vai ser o ventrículo esquerdo. Ele vai hipertrofiar, assim como o músculo bíceps da gente faz a hipertrofia também se a gente treinar, não é isso? Então, cada vez que o amigo vai correr, ao invés dele ter de bater o coração dele muito mais, de aumentar a frequência cardíaca, ele vai começar a aumentar o volume sistólico. Por quê? Porque o que vai hipertrofiar é o ventrículo esquerdo dele, que é onde está a artéria aorta, e aí ele vai ter mais força no ventrículo esquerdo dele, para poder ejetar com mais força e maior volume de sangue pela artéria aorta. Olha só, gente, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Nas primeiras vezes que você faz atividade física, você só eleva a frequência cardíaca. Seu coração está fraco, não está hipertrofiado. Mas com o treinamento, você vai hipertrofiar o ventrículo esquerdo do seu coração. Vai dar mais massa muscular ao ventrículo esquerdo e ele vai potencializar a ejeção de sangue pela artéria aorta, tanto com mais força como em maior quantidade. Então, com o tempo, você está 6 meses correndo, você não está mais aumentando tanto sua frequência cardíaca. Você, quando colocava o frequencímetro nas primeiras vezes, você ia para 200 batimentos por minuto. Hoje, você, depois de 6 meses, 1 ano, com a mesma velocidade ou maior velocidade, você está fazendo 165, 170 batimentos. Você descobriu que com o tempo você está cansando menos, seu coração está batendo menos e você tem mais rendimento. Por quê? Porque o seu débito cardíaco se manteve ou aumentou, mas não às custas da frequência cardíaca aumentada, e sim pelo volume sistólico, pelo volume da contração do seu coração que está sendo maior. Você antes ejetava 60 ml a cada contração, a cada sístole do seu coração, pelo ventrículo esquerdo através da artéria aorta, agora você está ejetando 100, 110 ml. Então, se a gente multiplica o volume sistólico, cada vez que a gente contrai o coração pela frequência cardíaca, se eu aumento o volume sistólico 30, 40, 50, 60%, eu vou precisar de menos frequência cardíaca para manter o débito. Isso é incrível. É isso que acontece e que faz você ter um coração de atleta. É um coração, gente, com a musculatura mais forte aqui no ventrículo esquerdo, para ejetar mais sangue e você não precisar aumentar tanto sua frequência cardíaca. É uma maravilha. Saia do sofá, amigo. Aí vem a questão. Olha só, gente, atenção agora, todos os corredores, todos os atletas. Vocês todos vão padecer isso um dia, vão passar por isso. Porque quando você treina seu coração como você treina um músculo e ele hipertrofia, ele está mais forte, e isso vai resultar em alterações no seu eletrocardiograma. Então você é um atleta, corre há 5, 10 anos, você vai fazer um exame para fazer uma cirurgia de apendicite, por exemplo, ou uma cirurgia de amígdalas, e de repente alguém diz para você, olha, você não vai poder se operar porque seu coração tem muitas alterações no eletrocardiograma. Alerta, gente. Todo atleta de longa duração, todo mundo que tem muito esforço no atletismo, seja correndo, nadando, andando de bicicleta, vai ter, nem que sejam pequenas alterações no seu eletrocardiograma, tá certo? É por isso que o tema coração de atleta, ele é palpitante e polêmico. Deixa aí seu comentário, tá certo? Eu adoro discutir esse assunto. Bem, aqui seria um coração normal.
Esse é o que a gente chama de eletrofisiológico. Ele tem a onda P, que é a onda de despolarização dos átrios, depois tem o QRS, que é a despolarização ventricular, e tem a onda T, que seria a repolarização dos ventrículos. Então, esse momento aqui, gente, é o momento da sístole, da contração do ventrículo, daquela ejeção da parede ventricular para mandar sangue para o seu corpo, tá certo? Este é um eletro normal. Eu não vou me deter muito tempo nisso aqui, porque vocês, todos que estão assistindo meu vídeo, não são especialistas, e isso ficaria chato para vocês. Eu quero apenas mostrar quantas alterações pode haver no eletrocardiograma do atleta. Porque um dia vocês vão passar por isso, vão ouvir dizer que seu coração está super alterado, e realmente está. Mas muitas vezes não é para o mal, tá certo? A maioria das vezes não. Então, gente, quais são as coisas que podem ocorrer no eletrocardiograma do atleta? Ele pode ter bradicardia sinusal, ou seja, o coração está igualzinho aqui, o eletrocardiograma está igualzinho. O que aumentou foi essa distância das espículas do QRS. Isso quer dizer que o ritmo está mais lento. O atleta, como ele, vocês entenderam lá, não é isso? Se ele tem um volume sistólico maior, através do músculo dele que é grande, do ventrículo esquerdo, ele consegue ejetar mais sangue para a aorta quando ele se contrai, então ele não precisa bater muitas vezes para manter um débito cardíaco, porque débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se o volume sistólico é muito, porque ele tem uma grande massa de ventrículo esquerdo para ejetar sangue pela artéria aorta, então, para manter o débito, não precisa bater tanto, tá certo? Então, é uma das coisas que acontece muito com os atletas. Eles têm bradicardia, o coração é mais lento. E muita gente acha isso estranho. Outra alteração seria, ao invés da onda T aqui de repolarização dos ventrículos ser para cima, ela é invertida. E isso chama muita atenção, porque isso pode ser sinal de isquemia cardíaca, isso pode ser hipertrofia cardíaca, de outras maneiras que eu vou mostrar daqui a pouco. Pode ser uma coisa grave, então você tem de diferenciar o coração do atleta com esses achados aqui do coração da pessoa que tem miocardiopatia dilatada ou hipertrófica, tá certo? E outro fator seria o grande QRS, a grande amplitude dos QRS. O atleta, como tem um coração maior, ele vai ter uns QRS maiores no eletrocardiograma. Então o eletrocardiograma do atleta, ele vai ter uns QRS maiores, isso pode confundir também com a miocardiopatia hipertrófica ou miocardiopatia dilatada, tá certo? Que ambas são patológicas, a miocardiopatia hipertrófica e a miocardiopatia dilatada. Bem, pessoal, essas aqui são as proteínas que compõem o músculo, qualquer músculo que a gente tenha, tá certo? No coração também nós temos a musculatura cardíaca, e nós temos as fibras de actina-miosina, que são fibras musculares e que realizam a contração muscular. O que é que acontece quando a gente tem uma hipertrofia, por exemplo, a hipertrofia do corredor, que a gente tem um aumento maior do volume que passa pelo coração, que é uma atividade física aeróbica, tá certo? Nesse tipo de atividade física aeróbica, a gente vai ter uma hipertrofia que a gente chama de excêntrica, que nós vamos ter um aumento longitudinal das proteínas de contração, actina e miosina. A gente chama de sarcômero a unidade de contração do músculo, formadas por actina e miosina, tá certo? Então, quando a gente tem um desenvolvimento de uma hipertrofia cardíaca, por exemplo, do corredor ou qualquer pessoa da atividade física aeróbica, nós vamos desenvolver a hipertrofia excêntrica, que é o aumento longitudinal das proteínas de contração. Já na hipertrofia concêntrica, típica da atividade resistida muscular, por exemplo, a malhação, ou dos exercícios isométricos, que também são anaeróbicos, nós vamos ter a hipertrofia dita concêntrica. Ao invés de a gente ter um maior crescimento longitudinal das fibras, a gente tem um crescimento, digamos assim, na circunferência do conjunto actina-miosina, tá certo? Nós vamos ter uma maior fortificação do sarcômero, ao invés de ele crescer longitudinalmente. Olha só, pessoal. Então você faz o eletrocardiograma e existem aquelas alterações que parecem aberrantes. Então
o cardiologista vai dizer, olha, você tem uma cardiopatia, você tem um problema cardíaco, a gente tem que descobrir o que é que está acontecendo, você não vai praticar sua modalidade de atividade física agora, vamos fazer um ecocardiograma, tá certo? O ecocardiograma, ele é um exame que define se você tem hipertrofia realmente benigna ou se você tem realmente uma miocardiopatia dilatada ou hipertrófica, tá certo? Através do septo cardíaco. Então, o septo cardíaco aqui, está aqui o coração, dividido em câmaras direita e esquerda. Esse septo cardíaco aqui, ele não deve ultrapassar, por exemplo, 13 milímetros. Daria 1 centímetro e 3 milímetros, né? Então, 13 centímetros seria o máximo que ele poderia ultrapassar. Quando você tem um septo cardíaco muito robusto, isso quer dizer que você pode ter realmente uma miocardiopatia hipertrófica. E aí seria uma coisa grave e você não estaria apto a fazer atividade física. Mas olha, os mecanismos adaptativos da hipertrofia cardíaca, esses mecanismos eles podem ser de 3 maneiras, tá certo? A benigna, que é através do exercício, é quando você tem um aumento da necessidade metabólica. Você começou a fazer caminhada ou correr, então o seu organismo ele aumentou o metabolismo. É preciso que você aumente seu débito cardíaco através da frequência cardíaca aumentada ou então do volume sistólico. E aí você já viu que você vai fortificar o seu ventrículo esquerdo, aumentando a musculatura dele para que ele possa ejetar mais sangue e com mais força pela artéria aorta, não é isso? Então, se você começa a fazer atividade física, você vai hipertrofiar seu coração do lado esquerdo dele, do ventrículo esquerdo. Mas também, algumas coisas patológicas podem causar o aumento do metabolismo. Anemia, por exemplo, se você está com uma anemia grave, você vai ter menos oxigenação e seu coração vai ter de aumentar o débito cardíaco, não é isso? Para poder compensar e oxigenar os tecidos. Se você tem, por exemplo, o que a gente chama de fístula arteriovenosa, que é quando uma artéria ela vai direto para uma veia sem passar no coração, sem oxigenar o sangue lá. O sangue volta para o coração totalmente cheio de gás carbônico. E isso o coração também tem de aumentar a carga dele, o débito dele, para poder compensar. Então, quando você tem um aumento da necessidade metabólica, delas, a benigna é o exercício que você faz. O exercício aumenta a sua necessidade metabólica. E aí você vai ter de aumentar seu débito cardíaco, vai hipertrofiar seu coração de uma maneira benigna, não é isso? Benigna, mas que causa aquelas alterações que parecem ruins no eletrocardiograma. Que você tem de fazer o ecocardiograma para ver aqui o septo cardíaco e outras coisas, para ver as câmaras e tudo, né? O funcionamento geral. O ecocardiograma é o mais apropriado. Agora, nós temos outras maneiras de como existe a adaptação do coração, que ele vai hipertrofiar e não são maneiras legais, tá certo? Por exemplo, quando você tem uma sobrecarga de pressão ou de volume. Então está aqui, do ventrículo esquerdo do nosso coração sai a artéria aorta. Se você é hipertenso, sua pressão está muito alta, está 20 por 12 constantemente e você não cuida de sua pressão, a pressão aqui na artéria aorta vai ser muito grande. É o que a gente chama de pós-carga elevada. Por que pós-carga? Porque já passou do coração, a aorta já passou do coração. Se a pressão está aqui muito elevada, o ventrículo esquerdo tem de se contrair com mais força e com maior velocidade para poder conseguir vencer a barreira da pós-carga, da pressão elevada e mandar sangue para o nosso corpo. Isso seria uma sobrecarga de pressão. Isso vai robustecer nosso ventrículo esquerdo de uma maneira ruim. Vai ser uma miocardiopatia hipertrófica, tá certo? Bom, na saída aqui da nossa artéria aorta, a gente tem a válvula aórtica ou semilunar. Esta válvula, aqui, a gente pode ter um estreitamento da saída da aorta. Vai provocar a mesma coisa que a pressão elevada, porque a gente chama de estenose aórtica. Vai ficar estreitada a artéria aorta e vai dificultar para o coração dar vazão para o sangue sair pela aorta. Essa estenose da aorta também vai causar hipertrofia concêntrica cardíaca, não é isso? Concêntrica é aquela que vocês viram, que aumenta o diâmetro do sarcômero, não é isso? Das proteínas de contração muscular. Mas nós podemos ter, ao invés de estenose aqui da artéria aorta, nós podemos ter uma falha da válvula aorta. E ela não se fecha direito, toda vez que o sangue sai para a artéria aorta,
esse sangue reflui para dentro do ventrículo. Então, nós vamos ter aqui uma sobrecarga, não de pressão no ventrículo esquerdo, mas de volume. Então, quando a gente tem a estenose ou a pressão elevada aqui na artéria aorta, nós vamos ter uma miocardiopatia hipertrófica. Quando a gente tem a sobrecarga de volume, porque o sangue está refluindo através de uma válvula que está insuficiente, né, a válvula aórtica, o sangue reflui para dentro do ventrículo esquerdo, então a gente vai ter uma miocardiopatia dilatada, que também é grave. E aí a gente tem de fazer o diagnóstico do paciente que tem realmente só a miocardiopatia, aliás, a hipertrofia benigna, porque tem um aumento da demanda metabólica, o cara que faz exercício, desses pacientes aqui, que tem hipertrofia ou miocardiopatia hipertrófica ou miocardiopatia dilatada, tá certo? E por último, a gente tem um fator genético. Muita gente tem miocardiopatia hipertrófica, muitos jovens, e quando você vai olhar um eletrocardiograma do cara de 22 anos de idade, 23 anos de idade, ele jovem, ele vai ter esse tipo de alteração aqui, inversão das ondas T, que pode parecer como coração de atleta, que a gente falou, não é isso? Mas muitas vezes é um cara jovem, 19 anos, 20 anos de idade, e a gente flagra isso aqui. Isso aqui quer dizer que o paciente tem uma miocardiopatia hipertrófica e a gente diz que é idiopática, porque é genética, às vezes é parental, teve um tio que morreu jovem, um pai que morreu jovem e ninguém sabia o que era. Então seria o fator genético. Então os três mecanismos adaptativos para que a pessoa tenha hipertrofia cardíaca seria o benigno, que é um aumento da necessidade metabólica, quando você se exercita e você vai fortificar a sua parede do ventrículo esquerdo para ejetar mais sangue pela artéria aorta, ou quando você tem uma hipertensão não cuidada ou problemas de pressão e de volume que vão fazer a miocardiopatia hipertrófica ou miocardiopatia dilatada. E no caso aqui o fator genético. Gente, esse assunto é muito grave, muito polêmico. Eu espero que vocês deixem seus comentários aí, tanto as críticas quanto os elogios. A gente está apto a receber tudo que é de comentário, porque isso nos fortalece. Muito obrigado pela paciência de ver o vídeo por completo. Eu sei que vídeo que é mais visto é aquele que é menor, mas esse vídeo é muito importante para que eu sintetizasse ele em 3, 4, 5 minutos. Muito obrigado. Eu sou o Dr. Leonardo Távora, médico do esporte e médico intensivista. Valeu, pessoal!